Bom, eu felizmente estou aqui com o Dr. Bernardo de Abreu Gelber Fajardo, aqui da FGV EBAP, doutor em administração pela EBAP, mestre em administração com ênfase em administração pública pela mesma instituição, graduado em economia pela Universidade Federal de Juiz de Fora, atualmente é professor na EBAP, coordenador da FGV IDT, tá certo? IDT. Avaliador do INEP para reconhecimento de cursos, né, de graduação superior. Foi pesquisador de economia aplicada pela FGV, com ênfase em análise de política fiscal. Atuou na Prefeitura de Juiz de Fora, assessorando a Secretaria, né, de Gestão de Desenvolvimento, né, Assistência Social. E tem ali especialização, né, PPA, LDO, LOA, né, que é exatamente aí o objeto do nosso trabalho. Professor Bernardo, foi muito feliz aí esse encontro com o senhor, porque nosso trabalho está tratando disso e cada componente no grupo tinha ali a função de estar falando um pouquinho de cada uma dessas peças aí. E ao mesmo tempo a gente falando no contexto do orçamento, falando do orçamento e cada um falou um pouco ali. E a gente, assim, ao meu ver e pelo que eu tive dos meus colegas, a gente tentou esgotar o assunto. Mas a pergunta que fica é, PPA, LDO, LOA, quem que vem primeiro, quem que vem depois? Aí uma depende da outra, uma está interligada, como é que funciona isso aí, só para colocar a cereja do bolo aí do nosso trabalho. Então, vamos lá. Como é que acontece? Basicamente, são três níveis, vamos dizer assim, né? Partindo da lógica de planejamento até chegar na lógica de orçamentação. Então, a gente começa lá no PPA, em que o gestor público, na verdade, a gente pode começar até antes. Vamos imaginar aqui um gestor que vá se candidatar, que vá para um pleito, né, vá para uma eleição, se candidate, ele tem toda uma proposta, né, um plano de governo, enfim, e ele é eleito por conta daquilo. Democraticamente eleito por conta daquilo. Entra naquele governo e a partir daquilo dali ele vai começar a executar as suas políticas, ele vai executar aquele plano, eleitoral dele lá. Aquela plataforma eleitoral dele lá. Como é que ele consegue fazer isso? Bom, para começar ele tem que fazer isso planejando. E para planejar ele usa o PPA. O PPA exatamente, ele tem essa visão, ele cobre um horizonte temporal maior, e exatamente para tentar ligar uma coisa na outra, tentar ligar um médio prazo, vamos dizer assim. E por isso que tem o médio prazo. Ele é feito ao longo do primeiro ano de governo. Na verdade, ao longo do primeiro semestre tem que ser submetido para apreciação, obviamente, do Legislativo. Né? Ocorre nesse tempo. Ele ocorre nesse primeiro tempo. A gente não tratou disso no trabalho. Nesse primeiro ano, nesse primeiro ano de governo. E ao longo desse primeiro ano de governo, que isso que é interessante, porque basicamente ele está tendo que executar um PPA do governo anterior, que o governo anterior havia proposto. Então ele vai cobrir os 3 anos de mandato para frente, né, do segundo, terceiro e quarto ano de mandato, e o primeiro ano do próximo prefeito eleito. Né? Ou o governador ou o presidente, pouco importa, é a mesma lógica, nas três entes federativos possíveis. Né? E nesse PPA, basicamente, o que ele vai te dar? Metas. Ele te dá as metas, o que você quer cumprir, quais são os seus planos, e quais são as metas e os projetos necessários para que você atinja aqueles seus objetivos que você previu lá atrás. Né? Anualmente, então nesse primeiro ano, além do PPA, você também tem que elaborar, o executivo tem que elaborar a LDO. O que é isso? Lei de Diretrizes Orçamentárias, o nome já diz, né? Então, são as diretrizes do seu orçamento. Então, basicamente, o que vai ter na sua LDO? O que você está assumindo como verdade e que vai guiar o seu orçamento. Então, quais são as diretrizes que vão guiar o seu orçamento? Basicamente, se a gente pensar a lógica de um orçamento, você tem que pensar primeiro numa previsão de receita. Eu tenho que estimar o quanto eu vou arrecadar de receita. Por que estimar? Eu não
tenho certeza. Eu só vou arrecadar no ano que vem. Se eu estou fazendo isso esse ano, eu não tenho certeza. Pode acontecer qualquer coisa no país, no mundo, que vai dar um choque e eu não vá acabar não arrecadando aquilo que eu previa inicialmente. Mas eu tenho que partir de alguma coisa. Então eu tenho que partir de uma lógica de, olha, eu acho que a minha economia vai crescer tanto. E dado que ela vai crescer tanto, a minha arrecadação pode aumentar em tantos por cento desse ano para o ano que vem. Eu acho que a inflação ano que vem vai ser dessa maneira. Como é que isso vai acabar impactando na minha receita, no meu orçamento? Mais do que isso, por exemplo, olha, ano que vem está previsto um aumento para o funcionalismo público de X%. Como é que isso acaba rebatendo dentro do meu orçamento? Então, essas diretrizes iniciais têm que ser dadas na LDO. LDO. Também nesse primeiro ano, e aí todos os anos a gente vai ter uma LDO. O que é importante? Essa LDO ela tem que correr antes da terceira peça, que é a LOA. Uhum. A LOA é exatamente... Aí chegamos à LOA. A Lei Orçamentária Anual. Né? Basicamente, o que a LOA vai te dar? Com base naquilo que você previu na sua LDO e alinhado com o que você planejou lá atrás no seu PPA, que você estabeleceu quais seriam as suas metas ano a ano, juntando essas três peças, quanto vai me custar para eu fazer cada um desses programas, cada um desses projetos que eu havia estimado inicialmente. Então, é dessa maneira, mais ou menos, que as coisas se alinhavam, entendeu? As coisas se ligam mais ou menos dessa maneira. Tudo, obviamente, né, elaborado pelo Executivo e tendo que ser votado e aprovado pelo Legislativo. Seria lindo se as coisas fossem exatamente dessa maneira. Daí vem a crítica, e funciona desse jeito? Essa é a grande questão. Na verdade, funciona dessa maneira? Funciona. Esse é o adendo da conclusão ali. Funciona dessa maneira? Funciona dessa maneira. Mas meio que para inglês ver. O trâmite funciona perfeitamente. Tem que funcionar. Está vinculado, está previsto. É constitucional, está previsto nisso, está errado. Positivado. Então tem que existir esse tipo de o trâmite, essas três partes. Porém, a questão é, esse trâmite atende aos objetivos inicialmente propostos? É exatamente aquilo que a gente consegue chegar a ter efetividade naquele negócio? Aí vai depender de gestão. Aí depende de gestão. E aí é que entra o grande gargalo da história. Por quê? O planejamento, por vezes, não é bem feito. A gente tem, no nosso orçamento, um volume expressivo de receitas que já são carimbadas, são receitas que o gestor não consegue manipular, não consegue mexer da maneira como ele acha melhor. E se, vamos pensar no melhor dos mundos, né? Se ele foi eleito para executar uma plataforma de governo, e ele vai tentar executar sua plataforma de governo, ele deveria ter discricionalidade de alguma forma de mexer um bom percentual do seu orçamento. Mas se você for olhar isso hoje, os números variam um pouco, mas em torno de 85% até 90% da receita que ele obtém de tributação, dos impostos que a gente paga, já está carimbado, né? Já está direcionado para pagar funcionalismo público, para ser destinado exatamente para a educação, exatamente para a saúde. Não que isso seja ruim, só para deixar claro, mas por vezes não pode mexer. No caso da educação seria 25%. 25%, por exemplo, se for município, 25%. 25%. E aí tem esse negócio. Mas a educação do município é perfeita, é maravilhosa, eu não preciso gastar mais nada. A saúde está horrível. E a saúde está horrível, não importa. Não pode tirar. Tem que gastar na educação, Sim. Tem que gastar na saúde, você não tem o que fazer. E você dá uma margem de manobra muito pequena para ele poder executar os recursos. E aí o que acaba acontecendo? Por vezes, realmente, o orçamento acaba não se tornando um instrumento de gestão, que era o que ele deveria ser. Ele até funciona como um instrumento de passar informação. Então, você, enquanto população, consegue olhar para aquilo dali e consegue identificar N coisas pelas rubricas orçamentárias, até para fazer um controle mais ou menos de como é que está a gestão orçamentária. Essa rubrica orçamentária, só para abrir um parênteses, o que seria a rubrica orçamentária? Basicamente a destinação, o pedacinho que você é um número que vincula, um código que vincula do seu orçamento total, qual pedaço vai para aquela ação específica do seu orçamento. Então, um código, basicamente.
Mas então, você até consegue ter esse controle sobre esse tipo de coisa. A questão é a forma pela qual aquilo é gerido torna esse gasto eficiente o suficiente. Assim, ele é eficiente, ele é eficaz, ele gera aquilo que foi previsto inicialmente. E por vezes, dado que você tem toda essa restrição de mexer, o orçamento acaba virando realmente uma peça de ficção. E você não consegue gerenciar, fazer gestão com base no orçamento. Aí fica aquela coisa, uma coisa burocrática, weberiana, que você pega, faz toda essa estrutura, faz todo esse arcabouço todo e no final das contas eu tenho uma verba e vamos ver o que eu faço com essa verba. Exatamente. Ao longo do ano, né, na correria, na execução, aí já saiu da parte do planejamento, já estamos na parte da execução em si, né? O que acaba acontecendo é mais ou menos isso. Como você não tem certeza do quanto você vai arrecadar ao longo do ano, começa o ano ali, você tem aquela dúvida, não sei se eu vou arrecadar tudo aquilo que eu previ, quer saber, na dúvida, vamos fazer o seguinte, vamos gastar um pouco menos. E aí você acaba travando, né? Na preocupação de ir administrando aquilo ali. E você vai fazendo isso normalmente ao longo de todo o primeiro semestre. Chega no segundo semestre, que você já tem um pouco mais de certeza de tipo, olha, não, gastou tanto. O que eu tinha previsto lá atrás vai acontecer em termos de orçamento. E aquilo que eu poderia ter gasto ao longo desses primeiros 6 meses e que eu economizei, está sobrando no meu caixa. Bom, a gente sabe, só olhar como é que está a situação de saúde, educação, saneamento, de tudo, né, e tudo mais, acho que, né, não está sobrando dinheiro por aí. Né? Tem coisas a serem feitas. Então vamos fazer. Só que você tem que gastar isso até o final do ano. E isso precisa ter um planejamento prévio para isso. O que acaba acontecendo? Na correria, no afã de gastar, a gente tem que gastar esse recurso até o final do ano, você gasta, mas sem ter um planejamento bem estruturado previamente. Daí acontecem os desperdícios. Aí acaba acontecendo um desperdício. Ou seja, volta a questão gestão, né? Primordial. Aí fica parecendo aqueles programas de televisão que a pessoa tem um X tempo com uma verba para sair no supermercado, gastando o que quer. É uma boa figura, uma boa metáfora assim, essa aí. Exatamente. Tem que sair com... meu amigo, você tem isso aí. Mas não consegui pegar todos os produtos. Perdeu o dinheiro. Você tá louco. Porque tem que depois, se sobrar dinheiro, volta para a União. Volta para o caixa único, né? Da União, do Estado, do município, não importa. Mas volta para onde for. E aí... Se sobrou dinheiro na sua... Imagina, você é o gestor da área da saúde, né? Imagina. E chegou no final do ano e, olha, não gastei tudo que eu tinha que gastar, não. Bom, devolveu? Amigo, se você está me devolvendo dinheiro, é porque você não precisava disso tudo. Quer saber, para o ano que vem você vai ter menos. E aí? E quem quer fazer isso? Quem quer fazer isso? Né? E aí, basicamente, vamos gastar tudo que a gente tem para gastar. E aí acontece o desperdício. Bom, palavra-chave, então, gestão. Sem dúvida. Gestão. Gestão isso. E dá para ver também a falta de pessoal especializado, disponível nas prefeituras, nos municípios, né? Que essas áreas mais afastadas assim. Se você está tratando, até pesquisa que mostra isso, na verdade, né? Se você está tratando de municípios maiores, grande porte, né? Que tem recurso e consegue captar boas pessoas, paga salários melhores, consegue captar boas pessoas qualificadas para o seu corpo técnico. Se você está falando de municípios, por exemplo, pequenos, a situação começa a ficar bem complicada e, por vezes, não tem um quadro técnico qualificado o suficiente para fazer tanto esse planejamento quanto a gestão, né? A execução do orçamento como um todo. E o controle, que é outra vertente importante também nisso. Bom, eu conversei com o professor doutor Bernardo de Abreu Gelber Fajardo, que é especialista aqui da IBAP, de orçamento público. Neste momento que a gente está fazendo essa etapa, né, do trabalho, essa etapa da matéria, que a gente está tratando de PPA, LDO e LOA, eu tive essa grata oportunidade. Muito obrigado. Obrigado a você. Tá bom? Espero que ajude. Eu acho que vai ajudar bastante. Espero que ajude, contribua. Deu bastante dá clareza, né? A gente vê assim também como é que funciona a coisa e não fica só aquela coisa abstrata, né, para absorção do conteúdo.
Aí a gente foge um pouquinho do abstrato e ajuda bastante. Muito obrigado. Isso, obrigado a você.